Olá, pessoal. Hoje, para escrever melhor, veremos como escrever um texto jornalístico. E nesse vídeo trataremos especificamente do gênero notícia, talvez o gênero mais conhecido dentro do universo jornalístico. Notícia é o que nós veremos agora. Antes, é importante conhecermos os principais gêneros jornalísticos. Aqui não é uma lista completa, apenas os principais gêneros. Notícia, como dito, é o principal gênero, talvez jornalístico. Ela se baseia em relato de acontecimentos. A reportagem é um aprofundamento sobre um fato ou assunto. Entrevista, baseada em pergunta e resposta. O artigo, de caráter opinativo, é um texto assinado em que o autor argumenta a respeito de um assunto. Editorial, também de caráter opinativo, é um texto não assinado, pois representa a opinião do jornal. A crônica é um texto lúdico, lida com situações corriqueiras. A charge, uma ilustração que trata da conjuntura política. Carta de leitores, textos enviados pelos leitores de um jornal, revista ou qualquer veículo de comunicação. Livro-reportagem, quando um fato ele é descrito, abordado na forma de livro. E temos como exemplo Olga, de Fernando de Moraes. Documentário, típico do jornalismo televisivo com linguagem audiovisual. E o blog, que são textos baseados em textos produzidos na internet, como um diário sobre fatos. Esses, então, são os principais gêneros jornalísticos. E trataremos aqui do gênero notícia. A notícia, um gênero jornalístico, é um texto baseado na lógica, um texto cuja estruturação é baseada na lógica da pirâmide invertida. Ora, o que é essa pirâmide invertida? Como funciona essa lógica da pirâmide invertida? Aqui temos um triângulo representando aí essa pirâmide. Esse é o seu posicionamento normal. O que percebemos é que a base da pirâmide é a parte mais importante, já que é o que sustenta a pirâmide, pensando nessa figura. A base é o elemento mais importante, a sustentação. Ora, o que faz essa técnica de escrita do texto chamada pirâmide invertida? No jornalismo, o que acontece? Se pensarmos no posicionamento normal, então a base é o elemento mais importante, e o que faz, então, essa técnica de escrita no jornalismo? Essa pirâmide ela é invertida, fazendo com que a parte mais importante apareça no texto. Então, o texto será estruturado dessa maneira, pensando na lógica da pirâmide invertida. O texto, ele começa com as informações mais importantes, que é a base, aquilo que é o elemento mais importante, e depois, na sequência da estruturação do texto, aparecem os detalhes. As informações vão se afunilando nos detalhes. Então, essa é a lógica da pirâmide invertida que normalmente vai capitanear todos os textos jornalísticos. Ele começa com as informações mais importantes e as informações vão sendo afuniladas com os detalhes. Essa é a lógica da pirâmide invertida. Então, com base na lógica da pirâmide invertida, o texto jornalístico nesse gênero de notícia, ele é estruturado da seguinte maneira. Primeiro, as informações mais importantes, depois, os detalhes. E como fica isso no texto? O primeiro parágrafo contém as informações principais, aquilo que é o mais importante. Esse primeiro parágrafo é conhecido como lead, né? Aquilo que vai encabeçar o texto, e os demais parágrafos contendo as informações acessórias. Então,
essa será a técnica de redação da notícia. No primeiro parágrafo, contendo as informações principais. Quais são as informações principais? O que ocorreu? Quem provocou? Onde ocorreu? Quando? Como? Por quê? E nos demais parágrafos, os detalhes dessas informações. Vamos aqui apresentar um exemplo ilustrando como ficaria a construção do lead do primeiro parágrafo. Aqui nós estamos apenas com o primeiro parágrafo, não com uma notícia completa, apenas para que possamos aqui ilustrar como se estrutura o lead. O presidente da siderúrgica CBF, José da Silva, disse ontem, durante visita à unidade de Ribeirão Preto, que a companhia vai contratar mais 200 funcionários para a referida unidade, para suprir a demanda de serviços proporcionada pelo impulso do setor na região. Vejamos aqui, passo a passo, quais são os elementos que estão contidos dentro desse primeiro parágrafo. O que essa notícia está divulgando, né? Qual é o fato? A contratação de 200 funcionários. Quem? O presidente da siderúrgica, José da Silva, que está fazendo o anúncio. Quando esse anúncio ocorreu? Ontem. Onde? Em Ribeirão Preto. Como? Esse anúncio foi feito durante a visita à unidade. E por que está ocorrendo esse fato? Para suprir a demanda de serviços. Então, aqui estão os elementos que devem nortear a redação do primeiro parágrafo. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Lembrando que a linguagem jornalística também segue uma lógica maior, que é alcançar o maior número de pessoas. Para isso, para que isso ocorra, a linguagem jornalística ela é baseada na objetividade, na simplicidade e na concisão. Com o predomínio da terceira pessoa, com exceção dos textos opinativos, mas, por exemplo, na notícia, na reportagem, nós temos aí o predomínio da terceira pessoa para criar o efeito da imparcialidade, da objetividade do textos. E também com parágrafos curtos, pensando aí na concisão, para que o texto se torne mais inteligível, mais fácil o entendimento. Então, essa é a lógica jornalística, alcançar o maior número possível de pessoas por meio de uma linguagem objetiva, simples e concisa. Resumindo, com base na linguagem jornalística, que é uma linguagem simples, concisa e objetiva, o gênero notícia, ele é estruturado da seguinte maneira. O primeiro parágrafo, contendo as informações principais, sendo escrito com base nas seguintes questões. O que, quem, onde, quando, como e por quê. E os demais parágrafos contendo informações acessórias, pensando aí na lógica da pirâmide invertida, com o afunilamento das informações. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.